Salvação é finalmente entender quem Deus quer fazer de nós e o que Ele quer revelar através de nós. Então é uma relação que vai me tornando alguém cada dia mais parecido com Ele e transformado no entendimento. Amém, amado? De modo que isso vai me deixando cada dia menos religioso e cada vez mais espiritual. A gente perde ótimas oportunidades de desfrutar, vivenciar e manifestar o amor de Deus. Porque nós estamos sempre esperando situações do quê? Religiosas. Criando ambientes religiosos. Em vez de entender que a verdadeira espiritualidade está lá na sua vida 24 horas por dia. A forma como às vezes você oferece um copo d'água para alguém no seu ambiente de trabalho. Ou oferece para ir buscar café para ele. Amém, amados? Ou você diz para alguém, pode deixar que eu faço. Isso faz toda a diferença. Amém? Porque às vezes a gente está passando o dia todo pensando no que nós não estamos recebendo. No que nós ainda não temos. A minha tristeza, o meu desapontamento, o meu desânimo. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O desânimo não vem na nossa vida da dificuldade. O desânimo na nossa vida vem do desapontamento. E o desapontamento é a relação que eu tenho com as coisas e com as pessoas. É a forma como eu vejo a vida. Então, o diabo, ele simplesmente nos colocou diante do mundo para pensar o mundo na perspectiva do que eu posso receber. Então, toda vez que eu não recebo aquilo que eu me julgo no direito, ou que eu tinha expectativa de receber, isso vai me desanimando. Então, não é o problema que está me abatendo. É a ideia de que o problema não é meu. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Que aquele podia ser o problema de qualquer um, menos meu. Aquela mulher podia estar dando câncer em qualquer um, menos em mim. Aquele homem podia estar fazendo sofrer qualquer outra mulher, menos eu. Aqueles filhos podiam estar dando problema para qualquer pai, menos para mim. Aquele colega de trabalho ou aquela situação na empresa podia ser o problema de qualquer um, menos meu. Porque, afinal de contas, eu sou um filho de Deus, merecia estar sofrendo isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quando você tem um entendimento transformado, você vai encontrar a revelação, você vai ouvir Deus conversando e falando com você nas situações mais inusitadas. Eu queria dedicar uma música para vocês hoje de manhã. Queria dedicar uma música aqui para vocês, para os músicos, para todo mundo. Eu já dediquei para alguns, eu fui lá nos alguns grupos de WhatsApp e dediquei essa música um tempo atrás. Mas hoje eu senti o desejo de dedicá-la de novo e eu queria dedicar isso para vocês. E talvez você veio para cá hoje, você nunca pensou que eu vi Marisa Monte no culto da igreja. E eu acho que ela também nunca pensou que ia cantar numa escola, numa igreja, numa escola dominical. Você conseguiu achar aí? Então eu queria que você prestasse atenção nessa letra, porque há pouco tempo atrás eu estava lá ouvindo a Marisa Monte, ela me abençoou muito, eu agradeci a Deus pela vida dela, pedi que Deus abençoasse onde ela estivesse, porque naquele momento ela foi instrumento de Deus para falar comigo. E me oportunizou algo para oferecer para os meus irmãos e para as pessoas que eu amo. Porque o que ela estava cantando traduzia perfeitamente a minha relação com Jesus. Porque eu me encontrei com Jesus muito jovem e eu me encontrei com Ele quando? Quando eu estava totalmente o quê? Desapontado. Estava desapontado com os meus pais, estava desapontado com a igreja, estava desapontado com a vida. Não fazia sentido, muito jovem ainda, e eu já estava achando que estava tudo errado, que não era para ser daquele jeito. E aí essa música traduz isso bem, porque quando eu ouvi essa música, a primeira pessoa, o primeiro amigo de quem eu lembrei foi de Jesus. E naquele momento eu pude encher meu peito e dizer para Jesus, ainda bem que eu te encontrei, ainda bem que você me encontrou. Eu já tinha desistido, eu estava desanimado, ainda bem que eu te encontrei. Depois fui lembrando de todos os meus amigos. Fui lembrando das pessoas que eu amo e agradecendo a Deus e dizendo, ainda bem. Porque eu conheço muita gente que, como eu, também já tinha desistido de si mesmo. Estava desapontado e achava que nada ia funcionar. Como a canção diz, meu coração já estava aposentado. Quase que meu coração se aposenta aos 15 anos de idade. Pode uma coisa dessa? Quantos jovens aposentados tirando a própria vida com 14, 15 anos de idade? É muito triste você ir num velório de uma criança, de um jovem de 12 anos,
Que o coração dele está tão triste com tudo aquilo que ele não recebeu, que ele se aposentou. Amém? Então ouça esse cântico agora. Esse cântico. Escuta esse cântico espiritual agora. Amém, amado? Porque deixa Deus falar no seu coração. Deus é tão misericordioso. A gente é muito religioso, amados. É muito religioso. A gente não percebe que Deus, como a palavra de Deus diz, quando você tem um entendimento transformado, você bebe o mel que sai da rocha. Isso quer dizer o seguinte, você olha para uma pedra assim e fala assim, isso é uma pedra. De repente você vai prestando atenção, aí lá na pedra tem uma rachadura, uma abelha entrou lá dentro da pedra e fez lá dentro uma colmeia, e foi tanto mel que agora aquele mel começa a escorrer de uma pedra. E você fala, como? Pedra produzindo mel, é isso mesmo. Não admira da Marisa Monte ter cantado algo que possa ter saído da boca de Deus. Admira de eu ter escutado. Entendeu? Que o mistério não está ela ter cantado. O mistério foi alguém prestar atenção. Amém, irmãos? Deixa Deus falar o seu coração nessa música aí agora. Essa mesmo? Não. Aí, agora sim. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Quem crê nessa palavra? Amém. Aleluia. O coração já estava acostumado com a solidão. Às vezes a gente vai se acostumando, a gente vai criando formas. Eu estava prestando atenção nessa letra, pensando assim, um pensamento assim meio ruim, pensando assim, eu que queria ter escrito esse negócio. Mas depois eu me quebrantei e falei assim, Deus, ainda bem que foi a Marisa Monte, porque senão ninguém ia prestar atenção em mim cantando. Eu mesmo não ia prestar atenção na música se fosse eu cantando. Então, assim, eu queria ler com você um texto, né, que diz, no dia seguinte, está lá em Marcos, no capítulo 11, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitiu que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, porque os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, lugar de encontro, lugar de intercessão para todas as nações? Vocês, porém, a têm transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Sabe, amados, talvez uma das maiores frustrações da humanidade hoje seja a igreja. Às vezes a gente olha para esse caos todo que está acontecendo no mundo e a gente responsabiliza muita gente. A gente responsabiliza os bandidos, os marginais, uma população, a gente responsabiliza a falta de escolas, a gente responsabiliza o governo, a gente responsabiliza o sistema político, a gente responsabiliza muita gente. Mas seria bom a gente pensar que, muito provavelmente, o grande responsável por tudo isso que está acontecendo em toda a humanidade, esse caos todo, essa coisa dos refugiados, essa coisa terrível que está acontecendo no nosso país, de cima a baixo. Quantas coisas horríveis acontecendo na nossa nação. E às vezes a gente responsabiliza muita gente, menos a gente mesmo, menos a igreja. E seguramente, talvez, a grande responsável por tudo isso seja a igreja. Por quê? Porque no meio da sociedade, a igreja se tornou mais um lugar de comércio. Mais um lugar de comércio. Quando a palavra de Deus identifica Satanás, lá no livro do Apocalipse, e fala assim da sua expressão máxima e última,
não apresenta o diabo, o Satanás, a grande serpente, como um diabão vermelho soltando fogo pelas ventas. Não é assim que ele é configurado lá na sua última expressão, na sua expressão mais vil, mais diabólica mesmo. O diabo na sua expressão mais satânica, aquela que mais faz jus a quem ele é como diabo. Ele não é apresentado como alguém vermelho, pegando fogo, soltando raios por tudo quanto é lado. Não. Sabe como é que ele é apresentado? Como um grande comerciante. Aquele que controla todas as relações humanas e que transformou todas as relações humanas em comércio. Inclusive, aquilo que deveria ser a nossa relação com Deus e o nosso momento de espiritualidade. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando de uma igreja que não se reúne, Jesus não está falando de uma igreja que não faz culto. Não, Jesus está falando de uma igreja que é o maior mal que existe. Jesus nunca fez nada parecido com isso em nenhum outro ambiente. Jesus não foi encontrar lá com Pilatos e aproveitando a oportunidade que ele estava com Pilatos, o governante maior, o representante do poder político. Jesus não chegou lá com azorrague, um chicote, e na hora que ele encontrou com Pilatos, ele deu um acesso lá de nervosismo e chamou os anjos e mandou fritar todo mundo da guarda romana. Não, ele não fez isso. Quando os soldados vieram prendê-lo, ele não chamou anjos para acabar com aqueles caras. O único momento em toda a história de Jesus em que a gente percebe que ele tem uma ação assim, aparentemente tempestiva e fora da normalidade, e que ele parte para cima de destruir, de pôr a mão em cima daquilo que a gente está produzindo, foi dentro de um culto. A indignação, Jesus nunca revelou tanta indignação. Jesus não revela a sua indignação maior com nenhuma outra coisa na sociedade, a não ser com os religiosos. Jesus não chamou nenhum guarda, nenhum soldado, nenhum político da época de filho do diabo. A única pessoa a quem Jesus se referiu, dizendo, vocês são filhos do diabo, o diabo é vosso pai, falando com os líderes religiosos da época. E não foi com os líderes religiosos de outras crenças. Ele não chamou de filho do diabo um macumbeiro, ele não chamou de filho do diabo um hindu, um muçulmano. Sabe quem que ele chamou de filho do diabo? Os representantes da sua fé. Aqueles que deveriam estar ensinando a verdade. Ele não chamou gente enganada, gente ignorante, gente religiosa que nunca ouviu o evangelho de filho do diabo. Sabe o que ele chamou de filho do diabo? Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e trocaram a verdade em mentira. Ele não chamou de filho do diabo um cara que pegou um livro hindu, um livro do Buda, e foi lá aprender as coisas do Buda e virou um budista. Não. Ele chamou de filho do diabo alguém que pegou a Bíblia, a palavra de Deus, e transformou isso aqui numa ferramenta de comércio na vida das pessoas. E falou, leiam essa Bíblia, porque essa Bíblia vai fazer vocês terem vantagem na vida. Foi isso que fez. Estão me entendendo isso, amados? E ele disse, sabe o que vocês fizeram? Vocês transformaram aquilo que o nosso pai tinha feito para ser um lugar de encontro entre pessoas, vocês transformaram isso em mais uma bodega, em mais uma banca de feira. De modo que vocês agora vêm para as reuniões pensando naquilo que vocês vão comprar de alguma forma. Ou comprar com louvores, ou comprar com orações, ou comprar com ofertas e dízimos. E virou uma banca. E a gente está sempre procurando uma banca que tem mais coisa para oferecer. Às vezes até por um preço mais acessível. Ou que custe mais caro, mas desde que a gente leve mais coisas para casa. E é assim que está acontecendo. As pessoas fazem um hall de igrejas e reuniões poderosas onde elas podem levar mais por menos. Onde elas podem ir num encontro e simplesmente receberem mais de Deus. Isso é comércio. Sabe, amados, o que Deus quer com o Evangelho é transformar o nosso entendimento a respeito das nossas relações. E que ao nos reunirmos em torno da palavra de Deus, nossos olhos sejam abertos uns para os outros, que a gente tenha encontros, e não eventos, e não ajuntamentos solenes.
para que a gente carregue pessoas no peito e não benefícios. E eu queria te fazer uma pergunta. Você acabou de ouvir uma música, tantas canções aqui, a gente cantou, você é alguém, cantamos tantas canções fantásticas. E pensando agora nessa música que a gente acabou de ouvir, ainda bem que eu encontrei você, ainda bem que você vai estar do meu lado. Pensa um pouquinho aí. Para quantas pessoas você cantaria isso? Agora pensa melhor. Quantas pessoas cantariam isso a seu respeito? Quantas pessoas poderiam cantar essa manhã e dizer assim, ainda bem que eu estava desistindo de mim, eu estava acostumado com a solidão, meu coração tinha se aposentado, eu não pensava em mais nada, e a quem me queria eu já não queria mais, e eu não queria era mais ninguém, na verdade. Mas eu encontrei você, e você veio para ficar do meu lado. E você veio para me acreditar de novo na vida, para me acreditar que as relações são possíveis. Quantas pessoas cantariam isso a seu respeito? Quantas pessoas poderiam dizer a meu respeito, dizer assim, olha, eu encontrei Deus na sua vida. Você me fez conhecer Deus. Você me devolveu a esperança. Você me fez ter um encontro com Deus. Mas quantas vezes, amados, a gente está querendo apresentar Deus para as pessoas, a gente está querendo levar as pessoas num lugar onde elas encontrem Deus, porque nós não acreditamos que elas vão encontrar Deus na gente. Às vezes a gente chama uma pessoa e fala assim, vou te levar lá na minha igreja. Não faça isso. Nós não estamos dando conta. Nós não estamos dando conta da quantidade de pessoas que são trazidas para nós. Eu quero te confessar isso. O pior sentimento com o qual eu convivo hoje a semana toda é de não conseguir. E aí Jesus diz assim, faltam trabalhadores. Faltam pessoas que queiram assumir a responsabilidade. E por que está acontecendo isso, amado? Porque cada dia mais nós vamos transformando a igreja num lugar de negócio, onde alguma coisa eu pago para alguém ir lá e fazer por mim. Alguém vai orar por mim, alguém vai falar com Deus por mim, alguém vai aconselhar minha mulher, alguém vai converter meu marido, alguém vai transformar a vida do meu filho. Alguém vai fazer isso por mim. Fala aí o que eu tenho que fazer para que você faça isso por mim. Alguém vai converter o meu amigo. Alguém vai ter paciência por mim, alguém vai ter esperança por mim, alguém vai ter longanimidade por mim. É isso que esse povo fazia. E quem tem interesse nisso se alimentava disso. Fala, não, pode deixar, vem aqui mesmo, eu vou fazer uma oração por você. Deixa aqui o seu louvor, é aqui que você vai encontrar a bênção. É só você deixar aqui seu dinheiro, seus louvores, suas orações. Senta não, nós vamos fazer isso por você. Porque é disso que o sistema se alimenta. Porque vai gerando na vida das pessoas um senso de quê? De direito. E na medida que as pessoas vão se sentindo depois frustradas, elas não são atendidas nas suas expectativas, elas vão também se tornando violentas. Não há escrúpulo. Não há escrúpulo. Do mesmo jeito que uma pessoa, às vezes, admira alguém num dia, ela odeia no dia seguinte. Do mesmo jeito que você é a resposta de oração na vida dela, você é o instrumento do Satanás na vida dela. Basta que ela te desaponte. Basta que ela não te atenda. Você casou com a sua mulher. Você casou com a sua mulher achando que era a mulher mais linda do mundo. Se for com essa aí, eu vou embora. Essa é o ouro. Aí você prometeu, falou tudo. Falou, não, é comigo mesmo. Depois isso vai gerando um desapontamento, ela vai trazendo peso, carga, umas coisas meio esquisitas. Você fala, gente, será que tem um jeito de devolver isso para Deus? Mas não tem coragem. Satanás ele não vai querer mesmo, porque foi ele que mandou. Será que Deus não pega? Já sei, vou arrumar uma igreja lá do poder. E eles vão enfiá-la na boca de um forno, ela vai sair lá do outro lado, arrumadinha, igual eu queria. A gente quer fazer isso com as pessoas. Ninguém conhece ninguém aqui desse jeito. Eu estou falando. Você usar essa mensagem em algum lugar. Uma hora Deus vai usar essa palavra em algum lugar. Amém, amados? É encontro, não é reunião.
É encontro. Eu estava compartilhando com um rapaz, e ele estava falando que ele queria ter uma experiência, mudar, às vezes morar num outro país, fazer um negócio. E eu convivo com muita gente, já tive experiências nesse sentido, é uma bênção. Mas eu quis dar um testemunho para ele. Porque a palavra de Deus diz que uma das inquietações do homem é achar que às vezes ele vai encontrar a solução em outro lugar. Né? E quando Deus quis mudar um homem de lugar, que foi Abraão, ele falou assim: Abraão, eu vou mudar de você de lugar. Ele não estava falando de endereço geográfico. Ele estava falando de posicionamento na vida. Ele estava falando do o Abraão passar a ter um entendimento maior do que ele já tinha, percorrer um caminho mais alto. Então é isso que Deus está falando. Meus pensamentos são maiores que os seus. Meus caminhos são mais altos que os seus. Então Deus está te chamando a subir, a entender a vida numa outra perspectiva. Um caminho mais alto quer dizer que você vai ver a vida na perspectiva do que você tem para oferecer e não do que você tem para receber. Mudou o olhar. Ver a vida não de baixo para cima, mas ver a vida não é de cima para baixo com arrogância, não, amado. Mas é ver a vida na perspectiva da fonte emanatória de toda virtude. É entender a vida pela bênção já recebida e não pela bênção a receber. É isso que Deus queria fazer com Abraão, porque quando ele fala de levar Abraão para um outro lugar, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A caminhada de Abraão não é para que no fim ele fosse abençoado. A caminhada de Abraão é para que no fim da vida dele ele pudesse descobrir o quanto ele pode abençoar. Essa é a trajetória, mano. Essa é a trajetória. A trajetória da vida não é alguém chegar no fim da vida e dizer assim: recebi da vida tudo o que eu sonhei. Recebi da vida tudo que eu merecia. Olha para a minha vida, tem a mulher que eu merecia, tem os filhos que eu merecia, tem o marido que eu merecia, moro na casa que eu merecia, dirijo o carro que eu merecia e tem a igreja que eu merecia. Não, amados. O segredo da vida é chegar ao fim e falar assim: Deus, ficou nada. Ficou nada, Deus. Tudo que era para repartir, abençoar, eu reparti. Veja um pouco de mim no fulano, no Beltrano, na família, nos filhos. Veja um pouco do Senhor, do que o Senhor entregou na minha vida, em muita vida, muita gente. Posso ir embora, está entregue. Está entregue. Eu estava falando com esse rapaz, eu falei: olha, a grande maioria, eu convivo com muita gente que a gente teve oportunidade de ir para muitos lugares, visitar, eu falei para ele, eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa, antes que você realize o seu sonho, porque Deus pode te dar isso. Você ir para um outro lugar é a coisa mais fácil, mas deixa eu te falar uma coisa. A grande maioria das pessoas que eu conheço vão e voltam menores. Porque elas vão sempre na perspectiva do que elas podem receber. Elas não vão procurando encontros. Elas vão procurando benefícios. E aí, às vezes, elas voltam com diploma, voltam com a capacidade a mais, uma experiência, uma coleção de fotografias, imagens, voltam com um punhado de coisa. Mas voltam sem nenhum encontro. Sem nada que continue, que se perpetue. Sabe, amados, quando Deus te mudar de lugar, procure encontros, relações, que às vezes vão frutificar para a eternidade. Pessoas a quem você vai abençoar. Eu não me esqueço quando Deus nos deu o privilégio uma graça, foi um presente que Deus deu para minha casa. Eu tinha até um certo preconceito, mas quando eu vivi isso, foi uma coisa tão fantástica, foi muito legal mesmo. Um cruzeiro marítimo. E eu falei assim: tudo que Deus oferece para a gente é para produzir encontro, né? E eu não me esqueço de um cara indiano, paquistanês, Nabil. Quantas horas de conversa a gente teve lá no balcão. E aí eu fazia questão, eu acho que eu nunca quis, eu tomo café demais, mas dessa vez eu tomei exagerado.
Que primeiro já estava pago, qualquer coisinha, todo tempo que eu tinha, eu ia lá para o balcão para a gente conversar, e orar um com o outro, e trocar correspondência, e orar com ele, com o sonho dele, que era voltar para a família. Esse cara já trabalhava fora de casa há quase 18 anos. E depois receber notícia que ele voltou para casa, cuida de um orfanato, cuida de crianças lá. Uma relação gerada de um encontro. Você tem procurado encontros na sua vida? Ou toda vez que você sai de casa, você fica procurando uma forma de resolver o seu problema? De resolver o seu problema. De ter a sua necessidade satisfeita. É muito interessante como que essa questão da figueira está atrelada à questão do templo. Jesus pune a figueira da mesma forma como ele pune o templo. Não há sentido na nossa vida. E nós vamos sofrer a mão pesada de Deus sobre a nossa vida, se nós estamos aqui apenas para receber e não para entregar. Às vezes a gente acha que é o capeta que está criando dificuldade para a gente, e não é. É Deus mesmo, para examinar o nosso coração. Para saber de você, se no meio da sua dificuldade, o que você pensa primeiro? Em resolver você ou em resolver os outros? Às vezes é Deus que afunda o barco. Às vezes é Deus que afunda o barco. Para saber quem dentro do barco está preocupado com a salvação dos outros. Ou quem está preocupado com a sua própria salvação. Paulo estava dentro de um barco, preso. Sabe quem afundou o barco? Não foi o Satanás. Foi Deus que afundou o barco. E Deus, antes de afundar o barco, falou assim para Paulo: Paulo, não preocupa não, eu vou salvar todo mundo. E no momento em que Paulo falou, Deus vai salvar todo mundo, alguns tentaram lançar um bote salva-vida. E no momento que eles estavam tentando lançar um bote salva-vida, resolver o seu próprio problema, Paulo disse para aqueles homens: se alguém colocar o bote salva-vida na água, eu não me responsabilizo mais por ninguém. Se alguém colocar o bote salva-vidas na água, não há salvação para ninguém. Mas se estivermos todos juntos aqui, serão salvos todos. Por que às vezes os processos de Deus não se completam na nossa vida, amado? Porque no momento da nossa dificuldade, em vez da gente representar Deus no problema, quem que a gente representa? O Satanás. Vem um problema na nossa casa, na nossa vida, e a gente representa o Satanás. Porque a primeira coisa que nós estamos fazendo é arrumar uma forma de negociar religiosamente a nossa própria salvação. E não entender que no meio daquela dificuldade nós representamos Deus. Nós representamos salvação para todos. Se alguém é ignorante, se alguém com dificuldade, nós representamos salvação. Vai ser aquilo que nós ofertamos que vai salvar os outros, e não aquilo que os outros podem fazer por nós que vai nos salvar. Amém? Amém. Queria chamar o Rafael aqui. Pode vir aqui, Cristiano. Aquilo que Deus uniu não separe o homem, nem um batismo. Amém? Olha a coisa mais linda. Eles vão casar. E como não é a primeira vez que eles vão escutar essa brincadeira, eu já vou acostumando eles com a brincadeira. Porque no dia que eles me deram a notícia, foi mesmo? Porque eles querem quebrar um paradigma aqui. Eles vão casar dia 1º de abril. Não é? Então, e é uma alegria porque o Rafael escolheu essa manhã para se apresentar a Deus em batismo. Então, seguramente, se existe alguém para quem esse momento aqui hoje representa um encontro e não uma reunião, é para esse casal. Porque eles não vieram aqui para ter mais uma reunião. Amém? Eles vieram aqui para ter um encontro. Para declarar o seu desejo de pertencimento. Então olha para esse casal. Aprenda a identificá-los. Amém? Amém? Aprenda a identificar as pessoas que estão ao seu lado. Não pense, não imagine que quando algum problema vem até você, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar alguém para resolvê-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se vier uma dificuldade, um desafio até você, se você esbarrar em alguém, entenda, Deus é Deus de encontros. Deus não é Deus de ajuntamentos solenes. Deus abomina o comércio. Não faça comércio com aquilo que Deus está te oferecendo agora.
Não perca a oportunidade de estar aqui e promover encontro na sua vida. Conhecer alguém, perguntar por alguém. Posso orar por você? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Amém? Tem algo de mim que eu possa te oferecer? Um abraço, um tempo. Abrace alguém, abençoe alguém. Ore por alguém, ora na hora. Amém? Mas em nome de Cristo Jesus, vamos quebrar essa coisa na nossa cabeça religiosa, diabólica, satânica, de que a gente pega uma multidão, coloca lá, todo mundo olhando para um lado, achando que o nosso maior desafio aqui é chamar a atenção de Deus para nós. Nós não temos que chamar a atenção de Deus, Ele que está chamando a nossa atenção. Eu não preciso pedir que Deus preste atenção em mim. Ele que quer que eu preste atenção nele. E como é que eu vou prestar atenção em Deus? Ele diz o seguinte, é igual Pedro com Jesus. E Jesus fala assim, Pedro, você me ama? Rafael, você me ama? E a gente vai falar, Jesus, o Senhor é facinho de amar. Facinho, facinho. E primeiro Jesus que aqui na tora, olhando para o Senhor, eu não ia ter coragem de falar que eu não te amo, eu sou doido. Se eu falo que eu não te amo, eu viro o quê? Um capeta. Claro que eu te amo, Deus. Se Deus aparecer para você agora, pessoa lá na tua casa, baixa Deus, pá, Deusão. E pergunta para você, e aí, companheiro, você me ama? Você vai falar, claro. Claro. Aliás, Deus, diga de passagem, tudo que eu estava querendo era esse encontro. E Deus fala, é verdade? Então ame, preste atenção nas pessoas. Não é em mim que eu quero que você preste atenção, no sentido de perguntar o que você tem que fazer para me agradar, para que eu te agrade mais. Você está perdendo tempo com as suas reuniões, quando na verdade eu só queria alguns encontros. Amém? Que as paredes foram derrubadas. Amém, Rafinha? Bênção, alegria. Esse menino tem uma cara boa, não tem? Hã? Parece que nem vai te fazer raiva um dia, né? Hã? Não, olhando para os caras, não parece que um dia vai passar raiva no Senhor, fazer você chorar, falar com Deus. Não é? Então. É uma bênção. Viu? O batismo dele não garante que ele vai acertar todas, não. Mas o batismo é para testemunhar que vocês não estão sozinhos. Amém? Nunca. A gente faz parte de uma família. Amém? Nós não precisamos de pessoas poderosas. Nós precisamos de encontros poderosos. Nós não precisamos de mensagens poderosas. Amém? Aprendam a encontrar a bênção de Deus a favor e através de vocês nas coisas mais simples. Mais simples. Tá bom? A gente não precisa de um grande culto, não. Amém? Em qualquer lugar, em qualquer momento. Se nós tivermos o nosso coração atento para Deus, nós vamos viver essa condição de ser, o nosso coração ser um lugar de encontro. Vamos ficar de pé, vamos abençoar a vida desse jovem aqui. Alguém me ajuda aqui? Vem cá, Marcelo, vamos ajudar aqui. Ajudar no batismo aqui. Porque o Marcelo é outro cara também. Ó, você olha na cara desse menino aí, a gente nem imagina que o André uma hora chora por causa desse homem, né? Aleluia. Graças a Deus. Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Pode chegar mais para cá, sabe? Pronto. Rafael, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é força, Rafael. Deus te levantou para fortalecer seus irmãos. Não estranhe se muitas vezes você estiver cercado de pessoas que estão se sentindo fragilizadas, enfraquecidas, até desanimadas, porque Deus te deu a graça de fortalecer seus irmãos. Deus te deu braços fortes, pés fortes, pernas fortes, para que você possa fortalecer seus irmãos. Amém, Cristiano? Deus batiza a vida de vocês, a casa de vocês com força. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós declaramos mesmo esse testemunho a favor do Rafael, da Cristiane, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Que a casa dele seja força para todos os seus irmãos. Nós declaramos a bênção e a virtude do Senhor sobre todas as pessoas reunidas aqui essa manhã. Que hoje tenha sido na vida de cada um mesmo um encontro. Que o Senhor promova ainda aqui entre nós outros encontros. Que ninguém saia daqui essa manhã sem ter um encontro. Às vezes a gente diz, eu queria ter um encontro com Deus. Quantos encontros com Deus estão permeando a nossa vida aqui agora? Ó Deus, nós estamos aqui em mais de uma centena de pessoas. São mais de uma centena de possibilidades de termos um encontro contigo. Um encontro com o teu amor, com a tua bondade. Um milagre. Às vezes a gente está esperando receber um milagre e a gente não está pensando em ser um milagre na vida de alguém. Que cada um essa manhã seja batizado com a consciência de que nós somos um milagre na vida do outro. É tão comum às vezes ouvir, a irmã fulana está precisando de um milagre. O irmão fulano está precisando de um milagre. Ou o pastor ora por fulano que ele está precisando de um milagre. Deixa Deus ministrar o seu coração, amado. Eu quero te falar uma coisa. Você vai orar por uma pessoa, ela pode ter uma doença incurável, e ela pode ser liberta dessa doença incurável. E isso não ser um milagre. Sabe o que é um milagre de fato? É quando essa pessoa, na dificuldade dela, foi conectada. Deixou de ser sozinha. Deixou de estar separada. Esse é o milagre. Então o milagre maior, amado, não é ver alguém ser liberto da sua doença. O milagre maior é ver alguém ser conectado à família de Deus. Ele deixar de ser isolado, separado. Eu estou recebendo uma notícia aqui. É para fazer o seu batismo hoje também, Bruno? Amém? Rapaz, glória a Deus. Vem cá. Coisa maravilhosa. Bendita. Amém. É porque a gente tinha combinado, né? Para janeiro, depois não deu certo. Olha aí. Você também não falou nada, né? Que alegria. Que alegria, que privilégio, não é? Vem cá, por favor, todo mundo. Vem cá, a família toda, vem cá. Por favor. Amém? Glória a Deus. Que alegria. Que bênção. Povo bonito, hein? Aleluia. É, vem cá. Pronto. Pode vir aqui, vem cá. Não? Vamos lá. Pronto. Bruno, uma alegria, um privilégio. A gente, sim, percebe, consegue ver nos seus olhos o desejo de aprender. E é muito bom, assim, cada vez que às vezes eu vim compartilhar aqui a palavra de Deus e olhar vocês assim, né, no cantinho ali, era o lugar preferido ali, e olhar nos olhos de vocês o desejo de aprender. Desejo de aprender, de saber mais de Deus, de conhecer mais de Deus e de ser instrumento de Deus. Então, quando você falou para mim que queria ser batizado, eu fiquei muito alegre, fiquei surpreso, alegre. E então é um momento assim precioso para a gente. Eu me sinto honrado também de poder, né, ser instrumento de Deus e dar esse testemunho. Que é muito bom quando você deixa de pertencer a uma reunião e você encontra um povo, encontra uma relação e pode frutificar nessa relação. Então, a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida é que o seu nome é frutificação.
quero dizer que o seu nome é fertilidade, Bruno. Deus te deu o dom da fertilidade, de gerar muitos frutos. Então eu quero te dar uma palavra assim mesmo que te desafie. Não seja tímido. Não menospreze o dom de Deus que há em você. Deus colocou uma palavra viva na sua boca. E às vezes assim, o seu grau de exigência isso não é para ele, é para todos nós. Às vezes a nossa ideia de excelência é um pouco equivocada, a ideia de perfeição. A palavra que Deus coloca no meu coração é que você é uma pessoa compromissada com excelência. Você quer as coisas excelentes, bem feitas, e sempre no seu melhor, e você gosta das coisas organizadas, direitinho e tal. Só que isso às vezes gera em nós uma certa culpa, entende o que eu estou dizendo? Porque às vezes a gente não se permite avançar ou liberar essas coisas enquanto elas estiverem dentro daquele padrão que eu imaginei. E a gente não se permite, a gente está sempre... E na verdade a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como uma pequena semente. Então para Deus perfeição não está associado à ausência de defeito. Para Deus perfeição está associada à plenitude. Então, para Deus o perfeito não é aquilo que impressiona a nossa avaliação estética. Para Deus perfeito é o cheio. É o totalmente compromissado. Então, Deus coloca algo na sua boca e na sua vida para bem de toda a sua família e de todas as pessoas que cercam você. Deus já colocou na sua boca e na sua vida palavra que pode transformar a vida das pessoas. Seja ousado em comunicar isso. E às vezes você vai olhar para aquilo e vai dizer assim, é muito pequeno, não é perfeito, é quase desprezível, não pode ser que seja tão importante. Alguém vai fazer isso ou alguém vai saber fazer isso melhor. Não, é o seu coração. É a sua vontade de ser realmente totalmente usado por Deus, então você libera aquilo com ousadia. Amém? Eu costumo dizer o seguinte, se comprimido para ser bom tivesse que ser grande, a gente não ia conseguir tomar eles. E às vezes uma pequena medicação, que você nem consegue ver, ela pode estancar uma enfermidade grave. Amém? Cadê a água? Vem cá. Amém. Bruno, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O teu nome é fertilidade. Deus te fez pai de muitos filhos. Deus te fez uma árvore frutífera e você vai glorificar a Deus com muitos frutos. Muitas pessoas que você nem imagina, muitas pessoas serão abençoadas com a palavra, com o fruto que Deus vai gerar a partir da semente que Ele tem colocado no seu coração. Deus encheu a sua sementeira e às vezes aparentemente de pequenas sementes, mas elas vão dar muito fruto. Seja ousado, seja ousado. Deus quer de você simplesmente que você não tenha medo, você não seja tímido, seja ousado em comunicar toda a palavra que Deus tem colocado na sua boca. Em nome de Jesus. Bênção, gente. Amém. Graças a Deus. Maravilha, viu? Bênção. Amém. Bênção. E aí? Bênção, viu? Bênção. Bênção, né? Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Que manhã maravilhosa, hein? Meu Deus. Amém. Se lembre que se você tem compromissos financeiros na sua oferta, sua contribuição, seja sempre fiel naquilo que são os nossos desafios. Você pode depositar a sua oferta aqui, sua contribuição, aquilo que é o seu compromisso aqui, nas laterais, lá atrás, e o seu pedido de oração. Tem sempre alguém orando, intercedendo pela sua vida. Então você coloca aqui também e alguém vai estar orando, intercedendo por você. Amém? Uma boa semana para todos. Vamos em paz, em nome de Jesus.